Você provavelmente não percebeu, mas a maior crise financeira desta década já começou. E o mais assustador é que ninguém está preparado para o que vem a seguir, porque não estamos falando de uma simples queda na bolsa. Não estamos falando de inflação alta, e muito menos de uma recessão comum. Estamos falando de um colapso silencioso que está se espalhando como um vírus, arruinando bancos, destruindo moedas, quebrando governos e mudando para sempre a forma como você ganha, guarda e gasta o seu dinheiro. E o pior de tudo é que tudo isso foi planejado. Hoje você vai descobrir quem criou essa crise, como ela começou e, principalmente, como ela vai afetar a sua vida nos próximos meses. As próximas palavras podem ser a diferença entre perder tudo e entender como sobreviver ao maior colapso financeiro da década. Respire fundo e se prepare. O que você vai ver agora não aparece no noticiário. Toda crise histórica começa com um erro, e o erro desta década começou anos antes de qualquer pessoa perceber. Durante muito tempo, governos do mundo inteiro imprimiram dinheiro como se fosse infinito. Trilhões e trilhões, criados do nada. No começo, parecia funcionar. A economia crescia. Bolsas subiam, pessoas compravam casas, carros, viagens. Mas havia um detalhe que ninguém queria enxergar. Dinheiro demais sempre cobra um preço. E esse preço começou a aparecer lentamente. Primeiro notas fiscais mais caras, depois alimentos subindo, aluguéis explodindo, juros ficando impossíveis. E esse foi o primeiro sinal de que algo muito maior estava se formando. Algo que não poderia ser parado. Quando o dinheiro perde valor, as pessoas buscam alternativas. E isso cria bolhas. Bolhas gigantescas, que crescem de forma silenciosa até o momento exato da explosão. Nesta década, 3 bolhas se tornaram maiores do que qualquer outra na história. A bolha das dívidas públicas, a bolha dos imóveis superfaturados e a bolha da economia digital artificial. Essas bolhas não cresceram sozinhas. Elas foram alimentadas por bancos, governos e investidores gigantes. Enquanto o cidadão comum, você, eu, todos nós, fomos colocados dentro de um sistema que só funciona enquanto ninguém faz perguntas. Até que, em um momento inesperado, a primeira bolha estourou e arrastou todas as outras. A crise ganhou força quando os bancos começaram a cair. Primeiro um banco regional, depois outro, até que instituições inteiras começaram a admitir que não tinham dinheiro suficiente para devolver aos seus próprios clientes. Isso provocou pânico. Pessoas correram para sacar suas economias. Filas gigantes, portas fechadas. E então, a verdade veio à tona. Os bancos tinham muito menos dinheiro do que diziam ter. Durante anos, eles emprestaram valores absurdos, investiram em ativos arriscados e apostaram que nada daria errado. Mas deu. E agora, estamos vendo o resultado. Governos tentaram esconder, a mídia tentou minimizar, mas a queda já tinha começado e nada poderia detê-la. Depois do sistema bancário estremecer, veio o impacto direto. No bolso das pessoas, o dinheiro perdeu força. Preços dispararam em questão de semanas. O salário passou a valer menos a cada mês. E um fenómeno perigoso tomou conta do mundo. A desconfiança. Quando as pessoas param de confiar no governo, no banco, na moeda e até no próprio salário, o sistema inteiro começa a arrasar. E foi exatamente isso que aconteceu. Vários países viram suas moedas perderem metade do valor. Outros enfrentaram colapsos completos. E pela primeira vez na história recente, até moedas consideradas fortes começaram a balançar. Mas crises não acontecem por acaso. Crises beneficiam alguém. E nesta década, 3 grupos ganharam como nunca. Grandes investidores globais, corporações digitais que escalaram em meio ao caos e governos que usaram a crise para aumentar controle. Enquanto milhões de pessoas perdiam empregos, casas e economias, alguns grupos viram sua riqueza multiplicar. E aqui está o ponto mais assustador. Eles sabiam que isso iria acontecer. Eles criaram mecanismos para se proteger, moveram dinheiro antes da crise explodir, investiram em setores que cresceriam enquanto todos os outros caíam. E agora, a distância entre ricos e pobres se tornou a maior dos últimos 50 anos.